Existem casos que desafiam a lógica. Existem encontros que desafiam o destino. E existem sentimentos que desafiam tudo o que acreditamos ser certo. Quando uma advogada brilhante aceita um novo caso, ela não imagina que está prestes a entrar em um jogo perigoso. Mentiras, segredos e uma atração impossível de ignorar. O que está em jogo agora vai muito além da justiça. Esse episódio faz parte da nossa série da semana, Amor que Desafia. Uma história intensa, cheia de reviravoltas, onde nem tudo é o que parece. E o desejo pode ser o maior dos pecados. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E comenta aqui embaixo. Até onde você iria para descobrir a verdade? Agora, vamos ao episódio, porque essa história está prestes a te prender do início ao fim. A cela fria exalava o cheiro de ferrugem e desespero. Rita Duarte estava sentada no canto, os olhos fixos no nada. O uniforme laranja destacava-se contra sua pele clara. Os cabelos loiros desgrenhados denunciavam as horas de interrogatório. Do outro lado da mesa, Laura Vasconcelos, uma mulher de pele morena, cabelos castanhos, ajeitou os óculos e abriu a pasta do caso. Seus dedos deslizaram pelas páginas, absorvendo os detalhes. Você foi presa em flagrante, disse, sem levantar o olhar. Câmeras de segurança, digitais na arma, tudo aponta para você. Rita arqueou uma sobrancelha, um sorrisinho no canto dos lábios. Que bom que minha advogada já me condenou, murmurou. Laura trincou o maxilar. Sabia que não deveria se deixar afetar, mas havia algo nos olhos dela que parecia um desafio. Estou aqui para te defender, não para acreditar em você. O silêncio se instalou. Rita inclinou-se para a frente. Então você também acha que eu sou culpada? Laura segurou a pasta com mais força. Ela não sabia. E esse era o problema. Laura tentou ignorar a forma como Rita a olhava. Não era apenas arrogância. Havia algo a mais. Algo que fazia sua pele arrepiar. Ela respirou fundo e voltou ao caso. O promotor tinha provas contundentes. O corpo da vítima foi encontrado no apartamento de Rita e a arma do crime estava registrada em seu nome. Se eu fosse você, falaria a verdade. Rita se inclinou na cadeira, os olhos cravados nos de Laura. A verdade? Ou o que querem que seja verdade? Laura não recuou. Por que sua arma foi encontrada ao lado do corpo? Rita sorriu, um sorriso perigoso. Porque alguém quis que parecesse minha culpa. Laura apertou os olhos. Então você alega que foi armada? Rita soltou um suspiro pesado. Não posso provar. Mas me diga, doutora. Você realmente acha que eu pareço uma assassina? Laura engoliu seco. O pior era que ela não sabia a resposta. O silêncio entre elas ficou denso. Laura percebeu que Rita não demonstrava medo ou desespero, como a maioria dos acusados que conhecia. Você já esteve aqui antes? Laura perguntou, avaliando cada expressão da mulher à sua frente. Rita inclinou a cabeça de leve, os lábios curvando-se. Presume que sou reincidente? Eu presumo que você não se abala facilmente. Rita soltou uma risada baixa. Talvez porque eu já tenha perdido muito antes de chegar aqui. Laura sentiu um leve desconforto. Algo naquele tom a fez hesitar. Por trás da atitude desafiadora, será que Rita escondia mais do que dizia? Agora temos o primeiro embate psicológico entre elas. O jogo está apenas começando. Laura fechou a pasta do caso e cruzou os braços. O que mais a incomodava não eram as provas contra Rita, mas sim o que não estava ali. Conte-me sobre a vítima. Rita recostou-se na cadeira, analisando Laura antes de responder. O nome dela era Renata Borges. Empresária, 34 anos, dona de um império na noite. E vocês eram próximas? Rita desviou o olhar. Depende da sua definição de próximas. Laura apertou os olhos. Então havia um envolvimento entre vocês?
Rita riu, mas sem humor. Se é isso que os promotores querem ouvir, não vou negar. Sim, ficamos algumas vezes, mas não era um relacionamento. Laura respirou fundo. A acusação alegava que Rita matou Renata por ciúmes, mas algo não se encaixava. E na noite do crime? Rita apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se para a frente. Eu estava com ela, mas quando acordei, Renata já estava morta. O estômago de Laura revirou. E você não lembra de nada? Rita balançou a cabeça. A única coisa que sei é que eu não a matei. Agora temos uma revelação importante. Rita estava com a vítima na noite do crime, mas jura que não lembra de nada. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A forma como Rita falava, a convicção em sua voz. Ou ela era uma excelente mentirosa, ou estava realmente dizendo a verdade. Ela se inclinou para a frente, encarando Rita diretamente. Você entende como isso parece suspeito, certo? Rita cruzou os braços, desviando o olhar por um segundo. Eu sei, mas o que quer que eu diga? Que eu lembro. Não lembro. Eu não mataria Renata. Laura respirou fundo. Ela já defendeu clientes culpados antes. O trabalho de um advogado não é julgar, é encontrar brechas e falhas no caso da promotoria. Mas dessa vez, algo nela hesitava. Rita era fria, provocativa, difícil de ler, mas havia algo nos olhos dela, uma vulnerabilidade oculta que Laura não conseguia ignorar. E se eu te disser que a promotoria tem uma testemunha? Laura soltou. Rita franziu a testa. Isso é verdade ou um truque seu? Laura manteve a expressão neutra. Eu só quero ver sua reação. Rita soltou um riso baixo, balançando a cabeça. Você é boa nisso, doutora. Mas eu também sou. Laura está cada vez mais envolvida e questiona se pode realmente confiar em Rita. Laura não sabia se Rita estava blefando ou apenas tentando se proteger. Mas algo naquela reação parecia autêntico. Você sabia que Renata estava sendo ameaçada? Rita estreitou os olhos. De onde tirou isso? Seus registros bancários. Ela transferiu uma grande quantia para uma conta offshore dias antes do assassinato. Parece dinheiro de extorsão. Rita encostou-se na cadeira, pensativa. Renata nunca me disse nada, mas agora que falou, ela estava nervosa naquela semana. Laura arqueou a sobrancelha. E mesmo assim você ficou com ela na noite do crime? Sim. Ela insistiu. Laura sentiu um nó no estômago. A promotoria desenhava um caso de crime passional, mas essa nova informação sugeria algo maior. Você acha que ela pagou para se proteger? Rita mordeu o lábio inferior, pensativa. Ou para tentar salvar alguém? Laura franziu a testa. Alguém... como você? Rita manteve o olhar fixo nela, sem responder. Agora, temos a primeira grande revelação. Renata pode ter sido assassinada por algo maior do que apenas um crime passional. Laura fechou a pasta do caso com mais força do que pretendia. Sentia-se tensa, dividida entre a necessidade de manter a objetividade e o desconforto crescente que Rita lhe causava. Não era só a postura dela, não era só o olhar carregado de ironia. Era algo mais profundo. Rita inclinou a cabeça, analisando Laura com um leve sorriso nos lábios. Você sempre foi tão séria assim, doutora? Laura arqueou a sobrancelha, cruzando os braços. Meu trabalho exige isso. E o que mais ele exige? Laura trincou o maxilar. Que eu não me envolva com clientes. Rita soltou uma risada baixa. Aquela risada, perigosa, carregada de provocação. E por que sentiu necessidade de dizer isso? Laura não respondeu, mas sentiu o rosto esquentar. Rita continuou. E sabe, doutora, quando você me olha, parece que quer me decifrar. Laura manteve o olhar fixo. É o meu trabalho. Rita sorriu. Ou talvez seja mais do que isso. O ar pareceu mais pesado por um instante. Laura não poderia permitir que Rita a desestabilizasse daquele jeito. Se isso é uma tentativa de distração, não vai funcionar. Rita ergueu as mãos em rendição, mas seus olhos brilhavam.
Só estou dizendo que você se leva a sério demais. Laura pegou seus documentos e levantou-se. Vamos focar no caso. Isso é o que realmente importa. Rita observou-a por um instante e então inclinou-se para a frente, a voz mais baixa, quase confidencial. Será que é isso mesmo? Laura parou por um segundo. Ela não queria admitir, mas algo dentro dela já começava a desmoronar. O jogo de sedução começou e Laura está claramente sendo puxada para algo que não pode controlar. Laura saiu da sala de interrogatório sentindo um peso no peito. Rita jogava com ela, e o pior era que funcionava. A advogada sempre foi racional, nunca se deixou levar por emoções durante um caso. Mas essa mulher era um enigma que Laura não conseguia ignorar. Ela caminhou até seu escritório e jogou a pasta sobre a mesa, respirando fundo. Precisava focar no que realmente importava: encontrar falhas na acusação. Abriu os arquivos novamente e analisou as imagens da cena do crime. Havia algo que não fazia sentido. O corpo de Renata Borges estava caído na sala de estar, mas na foto seguinte, havia um detalhe que escapou à polícia. Laura franziu a testa, ampliando a imagem. No tapete ao lado do corpo, um copo tombado com um líquido escuro. Pegou o laudo da perícia. Nenhuma menção a esse copo, nenhuma análise sobre o que havia dentro dele. Isso não pode ser um erro. Ela levantou-se rapidamente e ligou para seu assistente, Rodrigo. Preciso que verifique algo para mim. Na cena do crime, havia um copo tombado ao lado do corpo. Não consta no laudo. Descubra o que puder sobre isso. Rodrigo hesitou. Você acha que pode ser importante? Laura olhou novamente para a imagem. Se havia um copo ali, significa que alguém mais estava na casa naquela noite. Tenho certeza. Desligou e passou a mão pelo rosto. Algo naquele caso estava errado. Na prisão, Rita dissera que não lembrava de nada. E se alguém tivesse garantido que fosse assim? Laura pegou o telefone novamente e discou para a delegacia. Preciso autorização para uma nova conversa com minha cliente. Agora temos a primeira pista que pode mudar tudo. Será que Rita foi drogada? Será que havia outra pessoa na cena do crime? Laura voltou para a prisão com uma nova abordagem em mente. Se Rita realmente não lembrava de nada, então alguém queria que ela esquecesse. Quando entrou na sala de visitas, encontrou Rita sentada à mesa, braços cruzados, expressão entediada. Mas quando seus olhos se encontraram, a mesma tensão de antes voltou. Laura odiava admitir, mas aquele olhar mexia com ela. Rita arqueou uma sobrancelha. De volta tão cedo, doutora? Que honra! Laura puxou uma cadeira e se sentou. O que você bebeu naquela noite? Rita franziu a testa. O quê? Na cena do crime, havia um copo tombado ao lado do corpo. Nenhum laudo da perícia menciona ele. Se havia algo ali, pode explicar por que você não lembra de nada. Rita mordeu o lábio, pensativa. Tínhamos vinho naquela noite, mas não lembro de ter bebido o suficiente para apagar. Laura estreitou os olhos. E se alguém colocou algo na sua bebida? O silêncio pairou no ar. Rita desviou o olhar, o maxilar travado. Laura não soube dizer se era medo ou se estava escondendo algo. Se alguém fez isso, eu preciso saber. Rita finalmente voltou a encará-la, e quando falou, sua voz saiu baixa, carregada de um significado mais profundo. E se eu dissesse que há coisas que talvez seja melhor não lembrar? Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. O que você quer dizer com isso? Rita inclinou-se sobre a mesa, aproximando-se o suficiente para que Laura sentisse sua respiração. Que às vezes, a verdade pode ser pior do que a mentira. Aquela proximidade foi um golpe inesperado. Laura queria recuar, mas seu corpo não obedecia. O olhar de Rita desceu lentamente para os lábios de Laura, e então voltou para seus olhos, como um convite silencioso. Laura prendeu a respiração. Isso não vai funcionar comigo. Rita sorriu. Então por que está tremendo? Laura levantou-se abruptamente, sentindo o rosto queimar.
Nossa conversa acabou por hoje. Rita não disse nada. Apenas observou Laura sair, com um sorriso que dizia que ela estava exatamente onde queria. Temos um momento intenso entre Laura e Rita. A tensão entre desejo e proibição está crescendo. Laura saiu da sala de interrogatório sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. Rita estava jogando um jogo perigoso e o pior de tudo era que estava funcionando. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Precisava focar no caso, não na forma como Rita a olhava, não no jeito que sua presença a desestabilizava. O telefone vibrou em sua bolsa. Era Rodrigo, seu assistente. Doutora, descobri algo sobre aquele copo da cena do crime. Laura parou imediatamente. Era a pista que ela precisava. O que encontrou? Pedi para um contato na perícia reanalisar as imagens da cena. O copo não deveria estar ali. Foi removido antes da chegada dos legistas. Laura franziu a testa. Removido? Por quem? Aparentemente, um dos policiais no local ordenou que fosse descartado antes da investigação começar. Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem foi esse policial? Capitão Luiz Ferraz. Laura fechou os olhos por um momento. Ferraz era um nome que ela já tinha ouvido antes, e nunca em um contexto positivo. Você consegue descobrir se ele tem alguma ligação com a vítima? Rodrigo hesitou. Na verdade, acho que ele tem uma ligação maior com Rita. Laura trincou os dentes. O que quer dizer com isso? Ele era ex-namorado dela. O chão pareceu sumir sob Laura. Isso mudava tudo. Se Ferraz tinha apagado provas, isso significava que ele poderia estar envolvido no crime. Laura olhou para a sala onde Rita ainda estava sentada, tranquila ou fingindo estar. Ela pegou seu bloco de anotações e respirou fundo. Parece que acabamos de encontrar o primeiro grande furo nesse caso. Agora, temos a primeira grande reviravolta. Rita pode estar escondendo algo sobre o policial que encobriu provas. Laura entrou novamente na sala de interrogatório. Dessa vez, não iria jogar no ritmo de Rita. Agora, tinha uma vantagem. Rita estava relaxada, como se não tivesse a menor preocupação no mundo. De volta tão rápido, doutora? Sentiu minha falta? Rita provocou, apoiando os braços sobre a mesa. Laura não reagiu. Apenas puxou uma cadeira e colocou uma foto sobre a mesa. A foto do policial Luiz Ferraz. Você conhece esse homem? Rita não respondeu imediatamente, mas seu sorriso desapareceu. O que quer saber sobre ele? Quero saber o que ele queria encobrindo provas do seu caso. Rita desviou o olhar, o maxilar tensionado. Pela primeira vez, Laura percebeu que a mulher à sua frente não tinha mais a mesma confiança de antes. Isso não é problema seu. Laura bateu com o dedo sobre a foto. É exatamente o meu problema. Ele removeu uma prova importante. Ele estava tentando proteger você ou incriminar você. Rita se recostou na cadeira, respirando fundo. Se eu te contar o que sei, você realmente vai me tirar daqui? Laura não esperava essa pergunta. Se você me der motivos para acreditar que não é culpada, sim. Rita segurou o olhar de Laura por um longo tempo. Então, pela primeira vez, sua voz saiu mais baixa. Eu não matei Renata, mas sei quem matou. O estômago de Laura revirou. Quem foi? Rita mordeu o lábio inferior, hesitando por um instante antes de dizer algo que Laura jamais esperava ouvir. Foi ele, o seu querido Capitão Ferraz. Laura congelou. Agora temos um vilão potencial revelado e um novo mistério. O que Laura acabou de ouvir muda tudo. Se o Capitão Ferraz está envolvido no assassinato, então Rita pode estar dizendo a verdade. Mas se isso for real, por que ele tentaria incriminá-la? Quem mais está envolvido nessa história? E o mais importante, até onde Laura estará disposta a ir para descobrir a verdade? E agora, a grande pergunta: Laura vai confiar em Rita ou essa revelação pode ser uma armadilha? No próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse jogo de mentiras, perigo e desejo proibido. Então já se inscreve no canal,
Ativa o sininho e comenta aqui. Você acredita que Rita está falando a verdade ou ela está manipulando Laura? O próximo episódio promete reviravoltas ainda maiores. Nos vemos lá.